Atticus Finch, ele é muito mais que um personagem, né? É quase um sinônimo de integridade. Mas o que exatamente faz ele ser assim? O que tem por trás? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar fundo na anatomia da bússola moral dele para entender o que de fato o movia. Pois é, por décadas, o nome Atticus Finch virou sinônimo de retidão, de fazer a coisa certa. Ele foi muito além das páginas do livro, sabe? Se tornou uma espécie de arquétipo cultural. É como se ele fosse a régua pela qual a gente mede a integridade moral de alguém até hoje. E tem uma frase no livro que, olha, resume tudo perfeitamente. Ele era o mesmo em sua casa e nas ruas públicas. Pensa nisso. Não tinha uma máscara. Não existia o Atticus público e o Atticus privado. Era uma pessoa só, com os mesmos valores, não importava se alguém estava olhando ou não. É uma consistência impressionante. Ok, mas é aqui que a nossa análise fica interessante. A gente precisa ir além de só admirar o personagem e começar a perguntar como ele conseguia. O que, no fundo, alimentava essa integridade toda que não quebrava por nada, especialmente com aquela pressão social absurda da cidade de Maycomb em cima dele. Então, para entender esse mecanismo, a gente tem que começar pela base, pelo alicerce mesmo. Basicamente, duas coisas sustentam o caráter dele. Primeiro, um compromisso enorme com a justiça, com as leis. E segundo, uma lealdade, que não se abala, a própria consciência. Olha só, para ele, o que a sociedade pensava era secundário. E tem outra frase dele que é genial e mostra isso. A única coisa que não se submete à regra da maioria é a consciência de uma pessoa. Ou seja, o julgamento final, o que realmente importava, acontecia dentro dele. E é essa crença que é o motor por trás de tudo que ele faz de mais difícil. E essa consciência toda se manifesta numa fé quase religiosa no sistema de justiça. Ele enxergava o tribunal não como ele era na prática, mas como ele deveria ser, o lugar onde todo mundo é igual. É por isso que, para ele, defender o Tom Robinson não era bem uma escolha. Era um dever profissional e, mais ainda, moral. Era um jeito de apelar para uma justiça maior, que estava acima das leis de segregação daquela época. Certo, mas como é que essa estrutura toda, que é interna, vira ação no mundo real? Bom, se a justiça e a consciência são o motor, a gente pode dizer que o exemplo que ele dá e a coragem que ele mostra são a expressão disso. É como o mundo de fora conseguia ver a bússola moral dele funcionando na prática. E é aqui que a vida profissional e a pessoal dele se misturam de um jeito perfeito. Porque para ele, defender o Tom Robinson era, ao mesmo tempo, uma lição para os filhos, o Jamie e a Scout. Pensa bem, como é que ele ia poder ensinar sobre certo e errado para eles se ele mesmo fugisse da raia na hora mais difícil? As ações dele eram a própria aula. A definição de coragem que ele dá é diferente. Para ele, coragem não é sobre vencer. É sobre lutar por algo que é justo, mesmo quando se sabe que a chance de perder é enorme. É uma coragem que foca no processo, na luta em si, e não no resultado. E essa ideia, olha, é fundamental para a gente entender a psicologia dele. Ok, agora vamos mudar um pouco o nosso foco. A gente já viu o que motiva o Atticus. Agora, vamos tentar entender o como. Como, do ponto de vista da psicologia comportamental, uma pessoa consegue se manter firme nesse caminho. A grande pergunta aqui é justamente essa. Imagina só, a cidade inteira te virando as costas, recebendo ameaças, desprezo, o que impede alguém de simplesmente desistir? A análise do comportamento tem uma resposta bem interessante para isso. A resposta está num conceito chamado comportamento governado por regras. O que isso quer dizer? Basicamente que as ações do Atticus não eram guiadas pelo que acontecia do lado de fora, tipo ganhar uma recompensa ou evitar uma punição. Elas eram guiadas por um código interno, uma regra pessoal que ele seguia à risca e se recusava a quebrar. E aqui a gente vê aquela ideia de coragem dele na prática. A defesa do Tom Robinson não se sustenta pela chance de ganhar, que era quase zero. Ela se sustenta porque ele está cumprindo a regra interna dele. Um advogado tem o dever de defender seu cliente. Ele segue o código, a regra, e não a possível recompensa de fora. Então, vamos pegar esses conceitos e aplicar em alguns momentos-chave da história para ver essa máquina psicológica funcionando de verdade. Vamos lembrar daquela cena em que o Bob Ell cospe na cara do Atticus. A expectativa social, a resposta que todo mundo esperaria e que talvez desse até uma satisfação imediata, seria revidar, partir para a briga. Mas o que o Atticus faz é o completo oposto. Por quê?
porque ele está escolhendo uma recompensa muito maior, só que lá na frente. Manter a dignidade e, principalmente, ser um exemplo para os filhos. Ele abre mão da gratificação imediata da raiva por isso. Se a gente olhar para esse mapa da psicologia moral dele, a gente vê um padrão muito claro. Não importa se é defendendo o Tom Robinson ou não revidando o insulto, o Atticus consistentemente ignora a punição social que vem na hora. Em vez disso, o que reforça as ações dele são consequências internas e de longo prazo, a paz de espírito dele e o exemplo que ele está dando para os filhos. Mas olha, essa imagem de herói impecável do Atticus talvez não seja a história toda. Existem análises mais críticas que trazem umas camadas de complexidade, questionando se ele era mesmo um herói radical ou algo um pouco mais complicado. E essa dualidade é muito fascinante. De um lado, temos o herói da consciência individual, que a gente tanto admira. Do outro, uma visão mais crítica que o coloca como uma espécie de paternalista liberal. O que seria isso? Alguém que está mais preocupado em manter a ordem social do que em mudar a sociedade de forma radical. Ou seja, ele trabalha dentro das regras do sistema racista, sem necessariamente tentar quebrar esse sistema. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Atticus Finch, ele é um herói para todas as épocas ou ele é um homem bom, mas limitado pelas ideias e convenções do seu tempo? Será que a bússola moral dele, que é tão focada na integridade de uma pessoa dentro de um sistema falho, ainda serve como um guia para os nossos desafios de hoje? A resposta? Bom, talvez essa resposta continue em aberto.